Olá! Nesse vídeo de hoje vou falar de um assunto muito atual. Eu resolvi falar sobre esse assunto até porque os meus pacientes sempre me questionam qual o tipo de alimentação que eu faço e por que eu mudei tanto nos últimos 3, 4 anos, né? O que eu fiz para emagrecer dessa forma, e aqueles que me conhecem sabem que realmente eu emagreci bastante nos últimos 3, 4 anos, né? Tenho mais saúde hoje, mas enfim, em um outro momento eu conto para vocês todos os segredos. Hoje eu vou falar sobre um dos segredos alimentares que pode transformar a sua saúde e te fazer viver mais e mais jovem. O que é? O jejum intermitente. O meu nome é Alex Precioso, eu sou especialista em odontologia e, como já disse anteriormente nas minhas outras apresentações, eu sou um grande apaixonado pelo funcionamento do corpo humano, faço saúde integrativa com os meus pacientes e venho orientando a todos os meus pacientes, de como fazer para se ter uma saúde melhor e atingir uma vida mais longa, uma vida sem doenças e com um corpo saudável, que é o mais importante, não é verdade? Bom, mas tá bom. Eu quero que o maior número de pessoas recebam essas informações e, se você gostar desse vídeo, compartilha com os seus amigos, compartilha com a sua rede social. E outra coisa, se inscreva no nosso canal, porque assim fica mais fácil a divulgação de todos esses conteúdos de saúde. Por que eu pratico o jejum intermitente? E por que ele é um hábito para se ter uma saúde melhor? Isso é uma grande verdade. Bom, primeiro a gente tem que esclarecer que o jejum intermitente não é uma dieta como muitas pessoas dizem. Essa é uma dúvida comum entre as pessoas, principalmente por aquelas que estão interessadas em emagrecer, né? Mas também posso adiantar para vocês que o jejum é uma das ferramentas que nós temos hoje em dia para adquirir uma saúde melhor. E agora é o mais importante. E se você tiver uma saúde melhor, consequentemente, nós passamos a emagrecer com naturalidade. Você, com uma saúde melhor, emagrece naturalmente. E o jejum intermitente é uma forma de se alimentar diferente do que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. Hoje em dia é diferente. As pessoas têm o hábito de comer muito, mas elas comem muito mais do que elas precisam. Até um tempo atrás era comum dizer que a gente precisava de comer de 3 em 3 horas. Principalmente os diabéticos. Você deve se lembrar disso, não faz tanto tempo. Porque diziam que comer de 3 em 3 horas ajudava a controlar a glicose, né, do diabético. Mas graças a Deus esse mito foi quebrado. Isso tudo caiu por terra, graças a Deus não se fala mais nisso, né? Ou pelo menos os médicos atualizados. O nosso corpo não precisa dessa frequência alimentar. Na realidade, o nosso corpo não pode ter essa frequência alimentar. É uma frequência exagerada, porque toda vez que nós comemos, na realidade, alguns hormônios, eles são liberados na corrente sanguínea. E o excesso desses hormônios, como a insulina, por exemplo, quando está em alta quantidade, em muita quantidade, é extremamente prejudicial para o nosso organismo. A insulina, ela é um hormônio altamente inflamatório quando está em excesso, provoca inflamação no nosso corpo. Então, pessoal, o jejum intermitente, na verdade, ele é um resgate cultural. Os nossos antepassados, eles não tinham tantos alimentos à disposição assim. O homem da era primitiva, ele comia muito pouco, ou melhor, ele comia com pouca frequência. Ele tinha que sair para caçar, muitas vezes demorava horas para conseguir achar a sua presa, né? Não era fácil, ele fazia muito esforço para pegar essa presa, até ele matar aquela presa. E detalhe, todo esse esforço que ele fazia era em jejum, então ele tinha energia para isso. Mas tá bom. Aí você pode falar assim, doutor, mas isso é história, nos dias de hoje é diferente. Sim, pode até ser diferente, mas nós estamos falando de saúde. É saúde que nós estamos falando. Mas tá bom. Vamos deixar a história de lado então, se é que você se preocupa com isso. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês.
Eu vou falar já sobre o jejum intermitente, espera um pouquinho. E por que o jejum intermitente deixa as pessoas mais jovens, tá? Mais ou menos uns 10 anos atrás, acho que por volta de 2009, 2010, um amigo meu, médico, já lá naquela época, um cara muito atualizado, me disse o seguinte, olha que interessante. Ele disse assim: Alex, acabei de chegar dos Estados Unidos num congresso de medicina e a questão mais estudada se resume na seguinte frase: vive mais quem come menos. Puta, olha que loucura! Como pode essa questão, viver mais quem come menos? Isso é uma loucura, parecia um paradoxo, né? Mas aí, depois de um bom tempo, eu estudando trabalhos científicos, artigos escritos por profissionais, por pesquisadores renomados, tal, estudando para ampliar os meus conhecimentos, eu encontrei um trabalho científico divulgado em julho de 2009 pela revista Sciences. É uma revista americana especializada em artigos científicos. E esse estudo foi feito com macacos, e já havia 20 anos que havia começado esse estudo em 2009, 89 mais ou menos deve ter começado. E ela trazia como título o seguinte, que a restrição de alimentos ou a restrição calórica rejuvenesce e aumenta a expectativa de vida. Eles fizeram essa pesquisa e selecionaram 76 macacos com idade adulta, entre 7 e 14 anos, e dividiram em dois grupos. Um grupo de macacos, eles restringiram a alimentação por volta de 30% a 40% a menos. E o outro grupo podia comer o quanto quisesse, podia comer sem limite, podia comer à vontade, tá? O tipo de comida era a mesma ração, tudo igualzinho. A única diferença era a quantidade e o tempo de exposição que o macaco tinha para comer. Conclusão, olha só, o grupo de macacos que comeu mais adquiriu um aspecto mais envelhecido e morreram antes dos macacos do outro grupo, que ficaram com um aspecto mais jovem e viveram mais. Então, não é história. Isso é ciência. Isso é ciência. Mas eu vou dar aqui mais um dado científico, porque não sou eu que estou falando, não é o Dr. Alex que tá falando que o jejum intermitente rejuvenesce e melhora a saúde das pessoas, porque é uma loucura, parece ser uma loucura, né? Mas existem muitos outros trabalhos que comprovam essa teoria. Em 2016, um biólogo japonês, o Dr. Yoshinori Ozumi, Yoshinori Ozumi, foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina pelo estudo da autofagia. Mas o que é o estudo da autofagia, doutor? Autofagia é um tema muito importante para quem quer ter uma saúde melhor. E, além de tudo, viver mais tempo. Autofagia é uma palavra que vem do grego, que significa auto, significa próprio, e fagia significa comer. Então, literalmente, significa comer-se a si mesmo, né? Então, autofagia é um mecanismo que o nosso corpo tem, um mecanismo que a célula utiliza para se livrar de todos os seus componentes defeituosos, danificados. Por exemplo, as células têm várias organelas, várias estruturas, e quando elas não estão mais funcionando bem, como as proteínas também, as membranas danificadas, enfim, tudo aquilo que não serve mais, as toxinas que entram para dentro das células, enfim, tudo que não serve mais entra nesse processo de autofagia. Esse processo ele é fundamental no anti-envelhecimento, no aumento da longevidade das pessoas, no aumento da longevidade das células, na capacidade que nós temos de atingir idades mais avançadas com um corpo melhor e o mais interessante, todos esses componentes que não servem mais, eles são reciclados e são transformados em novos. A célula usa todos eles para fazer uma nova organela, para fazer novas organelas, novas estruturas. Olha que fantástico que é o corpo humano, né? Ele é apaixonante.
Mas o que tudo isso tem a ver com o jejum intermitente? Eu vou te explicar, presta atenção. Esse mecanismo não acontece a todo momento, esse mecanismo de autofagia. Isso tudo ele acaba sendo um sistema de defesa do organismo. Esse mecanismo de autofagia ele só acontece se o corpo entender que está entrando em risco de sobrevivência. Em risco de sobrevivência por falta de nutrientes. Nesse caso, o cérebro ele entende que pode faltar nutrientes e manda um aviso para que todas as células, todos se reciclem. E ocorrendo essa reciclagem, todos esses produtos da autofagia passam a ser alimento novamente. Tá, e o jejum? O jejum é a privação programada dos nutrientes. Sem a falta de nutrientes, não ocorre autofagia. Olha que fantástico, que maravilha que é o corpo humano. Então, gente, o jejum intermitente, ele não é uma moda atual. Não é uma moda atual. É um processo cientificamente comprovado de preservação da vida. Eu vou até gravar um outro vídeo falando mais sobre o jejum, senão esse vídeo vai ficar muito longo e aí não vai ser legal. Eu vou fazer um outro vídeo falando, vou até fazer vários vídeos na realidade, falando de quais as modalidades de jejum, de quantas horas deve-se fazer o jejum, como começar, como interromper o jejum, como comer depois do jejum, enfim. E se você tiver interesse nesse assunto, manda uma pergunta, coloca aqui nos comentários que assim que eu puder eu vou responder para você, ok? Mande as suas dúvidas sobre jejum intermitente que eu vou responder para você, ok? Bom, pessoal, espero que esse tema tenha sido proveitoso para todos vocês, que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez para vocês que compartilhem esse vídeo, porque saúde é importante para todas as pessoas e quanto mais saúde, mais vida. E eu quero que você tenha uma saúde melhor, para que você possa viver mais, para que você possa ter uma vida mais longeva e que você tenha um corpo muito saudável, tá bom? Olha, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Até mais!